Mas enquanto isso, vamos falar de STF. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, cancelou um encontro na semana que vem com ministros da Corte para discutir um cronograma para a implantação do Código de Ética. A colunista da Folha, Mônica Bergamo, apurou que o almoço foi adiado. Alguns ministros já tinham avisado que não compareceriam, alegando viagens para o Carnaval. O ministro Alexandre de Moraes afirmou ontem que a Constituição e a Lei Orgânica da Magistratura, LOMAN, bastam para ditar a conduta de juízes. Ele disse que já existem regras para magistrados darem palestras e serem acionistas de empresas. Ao votar num julgamento em que o STF discute o limite do uso das redes sociais por magistrados, Moraes defendeu a validade das regras editadas pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Afirmou que não há nenhuma carreira pública com tantas vedações quanto a magistratura. E o ministro também criticou a, aspas, demonização de palestras, fecha aspas, realizadas por integrantes da corte. O magistrado pode receber por palestras, pode ser acionista. A Loman diz que não pode ser sócio-dirigente. Se assim fosse, nenhum magistrado poderia ter aplicações em banco, ações de banco, é um acionista de banco, então não vai poder julgar ninguém do sistema financeiro, disse o ministro Alexandre de Moraes. Já o ministro Dias Toffoli concordou com Moraes. Aspas do ministro. Teria que doar sua herança a alguma entidade de caridade se ele tem um pai ou uma mãe que é acionista de uma fazenda ou empresa. Vários magistrados são fazendeiros, são donos de empresas, não exercendo a administração. Eles têm todo o direito de receber seus dividendos. A gente tem o vídeo dessas declarações. Pode rodar. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida, só o magistério. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. E agora, aquela outra do ministro Dias Toffoli. O magistrado pode receber por palestras, o magistrado pode ser acionista, o magistrado é sócio de determinada empresa ou é acionista, não pode? Pode. A Constituição diz, ressalvadas as exceções previstas em lei, e a LOMAN diz que não pode ser sócio dirigente. Se assim não fosse, ministro Cássio, nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter alguma aplicação num banco, ações de um banco, é acionista do banco, então não vai poder julgar ninguém no sistema financeiro. Isso, Alexandre, teria que doar a sua herança a alguma entidade de caridade. Óbvio que todo mundo é livre para fazê-lo. Mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Houve, sim, magistrados que, diante da resolução, ministro presidente, optaram por deixar a magistratura, o que é legítimo. Absolutamente legítimo. Olha, eu sou vocacionado à vida pública e eu não quero mais uma vida pública na magistratura. Eu quero a vida pública dando opiniões políticas livremente. Mas na magistratura nós não somos livres para dar opinião política partidária ou eleitoral. É disso que se trata. Josias, como é que você quer começar essa avaliação desses ricos depoimentos, né? Tanto o ministro Dias Toffoli quanto o ministro Alexandre de Moraes acabaram mandando recados para o ministro Edson Fachin, para a ministra Carmen Lúcia, que é relatora do Código de Ética, para fora do próprio Supremo, que eles falam da sociedade, das críticas que vem recebendo. Como é que você começa a analisar essas declarações? Tudo passou a ser muito explícito, né? Quando apregoou o Código de Ética como prioridade, o Edson Fachin falou de corda num Supremo de enforcados, né? E agora o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli como que rodaram a toga nessa primeira sessão depois das férias, né?
E, na prática, os dois, o Moraes e o Toffoli, eles acabaram oferecendo material para aplicação do código antes mesmo da edição do documento, né? O Moraes disse lá, magistrado não pode fazer mais nada na vida, exceto dar aulas, palestras, e aí se queixou de que passaram a demonizar as palestras. Faltou justificar a sua própria presença em eventos patrocinados pelo Banco Master, em Londres, em Nova York. Esse tipo de explicação que o ministro devia dar, não ficar se queixando da vida. Disse que não tem nenhuma dúvida quanto ao impedimento de juízes para julgar casos em que os parentes advoguem, né? O Alexandre de Moraes lavaria a alma se revelasse que talentos especiais possui a mulher dele, a Viviane Barsi, para justificar o contrato de 3,6 milhões de reais por mês que ela assinou com o Banco Master. Esse é o problema. E a certa altura, como vimos no vídeo, o Alexandre de Moraes levantou a bola para o Toffoli. E o Toffoli cortou. O Moraes disse, magistrado pode sim ser sócio de empresa, desde que não atue como dirigente. E o Toffoli, rindo, né? O ministro estava rindo. Teria que doar a herança para entidade de caridade, caso tivesse pais empresários, né? O Toffoli fala sobre conflito de interesse com o distanciamento de uma escola, como se estivesse num banco da academia. É como se nada tivesse sido descoberto sobre a sociedade que dois irmãos dele mantiveram com um fundo do Banco Master num resort que ele, Toffoli, frequenta com áreas de proprietário no interior do Paraná. Então, Sakamoto, todas as pessoas são iguais perante a lei, mas certos magistrados se tornam piores quando se comportam como se estivessem acima da lei, né? O Alexandre de Moraes sustenta o Código de Ética é desnecessário, porque os limites do magistrado já constam da Constituição, das leis. Então, é fácil saber o que é certo. Difícil é fazer o certo. Então, um código de conduta, evidentemente, não vai fabricar ministros mais éticos no Supremo, mas pode ser útil para aqueles que não resistem à tentação de imaginar que tudo que é rigorosamente proibido é ligeiramente permitido. Há uma zona sombreada, uma zona cinzenta, que justifica a edição de um código de ética, com todas as limitações que sabemos existir em torno dessa iniciativa, né? Mas acho que o jogo ficou um pouco mais claro, porque os adversários do Fachin começam a dizer em público o que apenas sussurravam até outro dia nos bastidores. Queria até puxar aqui, aí eu dando uma opinião como colunista também, numa das declarações do ministro Alexandre de Moraes, né, ele fala, olha, não há nenhuma carreira pública com tantas vedações quanto a magistratura. Aí depende muito do que o ministro Alexandre de Moraes está considerando como vedações, né? Se ele está falando de regras, né, a gente pode discutir. Na minha avaliação, não. Na minha avaliação, se há muitas regras do que um juiz, um magistrado, um juiz, um desembargador, um ministro pode ou não pode fazer. Por outro lado, também há muitos benefícios, muitos direitos, muitas permissões do que ele pode ou não pode fazer, seja pela lei orgânica da magistratura, seja pela própria cultura política do país. Agora, o ponto é que eu poderia apontar para o ministro uma série de carreiras públicas com muito mais vedações do que a magistratura. Por exemplo, na limpeza pública, na enfermagem, em professores da rede pública. Um gari, né, em média, que presta serviços públicos, ganha um faxineiro R$2, R$3 mil por mês. Um ministro do Supremo Tribunal Federal ganha mais de R$46 mil por mês. A pergunta que se faz é, qual dos dois tem mais vedações para a própria vida? Diante do salário e do ordenado e dos benefícios que recebem. E isso estamos falando de 46 mil, que é o teto, que deveria ser o teto do funcionalismo público, que é o salário do ministro do STF. Porém, não é isso que acontece. Nós vemos uma série de adendos, de penduricalhos, entrando nos salários de magistrados, de procuradores, de outras carreiras, advogados públicos, né, fazendo com que esses salários facilmente passem de R$100 mil, muitas vezes, como já mostraram uma série de reportagens aqui no UOL.
Então, diante disso, se coloca, né, uma questão prática. Ele está falando, mas ele está falando de vedações técnicas. Eu estou falando de vedações em geral. A vida é muito mais difícil, né, e tolhe muito mais a liberdade de quem ganha pouco. Quem é que tem menos liberdade na prática? Quem é que tem uma vida mais com vedações? É um ministro do Supremo ou um magistrado que ganha mais de R$46 mil por mês? Ou é um gari que ganha em média R$2.500 por mês? Ou um enfermeiro que ganha menos de R$5 mil por mês e trabalha de sol a sol e trabalha em condições muitas vezes exaustivas ou degradantes? Então, em nenhum momento aqui, aí todo mundo sabe minha posição, eu defendo que o STF teve e ainda tem um papel fundamental na resistência da democracia. O STF nos ajudou a salvar-nos de um golpe de Estado e de punir os golpistas, e por isso precisam ser reconhecidos. Agora, o reconhecimento pela punição à tentativa de golpe de Estado não significa passe livre para que o STF não tenha um controle maior por parte das instituições, muito menos uma crítica por parte da sociedade. E, neste caso, o ministro Alexandre de Moraes, a declaração dele, eu achei que faltou isso. Faltou o fato de que não. Mais do que vedações, os magistrados têm benefícios no Brasil. Vedação mesmo é quem está com a vassoura na mão, limpando as ruas das grandes cidades para o poder público. Josias, qual que é o impacto, na sua avaliação, dessas declarações dadas, dessa lavação de roupa suja do Toffoli e do Moraes para os planos do Fachin? Vai mudar alguma coisa para além do adiamento do almoço, ou o Fachin vai manter o curso dele? Bom, acho que não muda nada, exceto o fato de que agrava-se a crise de imagem do Supremo Tribunal Federal e o próprio Supremo, os ministros, estão fornecendo combustível para iniciativas que correm à margem do Supremo, né? Fora do Supremo. Né? O Edson Fachin e o Alexandre de Moraes, eles são presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e se meteram num jogo esquisito. Estão brincando de gato e rato. E ao cancelar a reunião sobre o Código de Ética, que ele tinha marcado inicialmente para quinta-feira da semana que vem, o Fachin como que prolongou o desgaste que o Moraes começou a infligir a si mesmo. No discurso pós-recesso, o Fachin armou um alçapão no Supremo, ao fixar o Código de Ética como prioridade da gestão dele. E o Moraes foi o primeiro a cair nesse alçapão. Expôs ali para as lentes da TV Justiça uma contrariedade que ele apenas murmurava nos bastidores. Né? Então, o Alexandre de Moraes mostrou a ponta da lança para o Fachin ao declarar que o cumprimento da LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, basta para regrar a magistratura. Ele cita uma frase do Cristiano Zanin: se a Constituição não solucionou, a LOMAN não solucionou, o Código Penal vai solucionar, e basta, não precisa de Código de Ética. E, simultaneamente, em meio a um esforço pluripartidário para abafar o caso Master, há pessoas como o senador Alessandro Vieira, por exemplo, que está se equipando para aprovar na CPI do crime organizado requerimentos que são explosivos. Num deles, o senador pede a convocação da Viviane Barsi, a mulher do Alexandre de Moraes, que é beneficiária de um contrato de 3,6 milhões de reais por mês com o Master. O senador quer que a mulher do Alexandre de Moraes vá depor no Senado. No outro requerimento, ele pede a quebra de sigilo bancário do escritório da advocacia da família Moraes. Então, Sakamoto, a conjuntura em Brasília ela muda tão rapidamente que aqueles que dizem que alguma coisa, por ser desnecessária, não deve ser feita, acabam sendo surpreendidos por alguém fazendo a coisa. Então, se o Supremo opta por cozinhar em banho-maria essa autocorreção, ele se arrisca a ser corrigido de fora para dentro. Então, a única coisa que muda, para responder objetivamente a sua pergunta, é que o Supremo está aprofundando o fosso em que meteu a sua imagem e está fornecendo material para quem, olhando de fora, avalia que sim, o Supremo precisa de correção. Se não é autocorreção, será uma correção vinda de fora. Cedo ou tarde, alguma correção será feita, porque a conjuntura indica que isso vai acontecer. E se o Supremo ignora,
pior para ele. A gente vai agora para um rápido intervalo para quem acompanha o UOL News pela TV. Quem está pela internet, segue por aqui. Josias, o ministro Dias Toffoli, eu queria pedir também o seu comentário novamente sobre um ponto, que o ministro Dias Toffoli, ele falou que no julgamento dessa questão das redes, né, do comportamento dos magistrados nas redes, falou que os juízes magistrados não têm liberdade para dar opiniões político-eleitorais, que na carreira há restrições específicas que precisam ser respeitadas, e defendeu a resolução do CNJ que disciplina ações de magistrados nas redes, né? Como é que você avalia essas restrições? Você acha que o ministro Dias Toffoli, ao colocar esse ponto, ele está dizendo, olha, o que está aí está bom, né? Tanto é que os votos estão indo nesse sentido, mas ele é contra qualquer avanço, qualquer melhoria, né? Ou isso também fez parte dos recados que ele deu para o Fachin? Isso é muito importante para a gente entender o que aconteceu na sessão do Supremo Tribunal Federal. O que estava em discussão era um conjunto de ações movidas contra uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que trata desta questão da participação de magistrados ou da forma como os magistrados se manifestam nas redes sociais. O Alexandre de Moraes é o relator dessas ações e ele se posicionou a favor da resolução do CNJ, embora tenha dito que tudo o que está na resolução já consta da lei. Magistrado não pode sair fazendo postagem em rede social com teor, com viés partidário, apoiando candidatos ou manifestações partidárias. E o Toffoli, quando o Alexandre de Moraes expunha o seu voto a favor da legalidade da resolução do CNJ, ele lembrou, porque era presidente na época do Supremo e também presidente do CNJ, porque o presidente Supremo acumula essa função de chefe também do CNJ, ele lembrou que essa questão surgiu lá atrás, em 2019. Portanto, o primeiro ano ali do governo Bolsonaro, o país tinha acabado de sair de uma eleição ultrapolarizada, a eleição de 2018, na qual o Bolsonaro prevaleceu sobre o Haddad, numa época em que o Lula estava na cadeia, e ali os magistrados se sentiram, alguns deles, à vontade para frequentar as redes, manifestando preferências políticas, exibindo número de candidato, e o Toffoli lembrou e disse, olha, era uma época polarizada, e nessa eleição havia juízes que, embora estivessem na ativa, estavam lá fazendo post em rede social, e ele disse, era preciso zerar o jogo. Então, arquivaram-se todas as representações, e havia várias no CNJ, e a resolução teve esse propósito. A partir de agora, essas são as normas. E os dois ficaram a favor da resolução do CNJ. Então, eles deveriam estar agora também a favor da resolução que propõe do Código de Ética, que propõe o Fachin. Porque, embora previsto em lei, o comportamento dos magistrados nas redes foi regulamentado por uma resolução do CNJ. E agora, como há dúvidas quanto ao comportamento ético de certos magistrados, conferia também editar o Código de Conduta. Aí, para encerrar, Sakamoto, nós vimos aí na manifestação, estava no vídeo que exibimos há pouco, a manifestação do Toffoli, em que ele diz, falando a propósito desta partidarização da atuação de ministros, né? Ou de juízes, de magistrados, ele diz que quem não estiver satisfeito com a magistratura pode ir para a iniciativa privada. O mesmo pode ser dito em relação a esses queixumes que foram expostos por ele e também pelo Alexandre de Moraes na sessão de ontem. O Alexandre de Moraes, não tem nenhuma atividade pública que seja tão regrada, tão submetida a restrições como a magistratura. Ele pode largar a toga, pode aposentar, pendurar a toga, vai advogar. Ninguém está pedindo a ele para ficar no Supremo. Mas quem ficar precisa se submeter à crítica, se submeter a esse escrutínio da sociedade quanto ao seu comportamento, precisa sim dar explicações e sem ficar resmungando, porque a atividade pública impõe essas obrigações a quem a exerce, né? Então, se não quer, pode. A advocacia é um ramo muito lucrativo na atividade privada, né? Nem sei se o Toffoli seria tão bem sucedido assim, porque
ele não exibia talentos nem para virar ministro do Supremo, mas foi indicado, está lá. Se for para a iniciativa privada, não sei se ele vai ter tanto cliente assim.